Muito bem. Então está na hora da nossa palestra pública, mas antes nós vamos apresentar um pouquinho do nosso palestrante, que é o Vitor Reis. O Vitor Reis, ele é um participante ativo aqui da FESP há mais de 30 anos. Ele atua como educador nos cursos do Aprendizes do Evangelho, da Ciência Espírita, da Teologia Espírita. Na vida profissional, ele é professor, olha só, de Física e de Matemática, reconhecido por seu comprometimento com o ensino e a formação de jovens e de adultos. E ainda ele tem tempo para ser ciclista amador, é isso? Então, a sua experiência como educador e seu amor pela doutrina espírita vai nos trazer hoje um tema muito importante, chamado Pródigo é o Perdão. Bom dia a todos. É muito gostoso estar aqui. Faz alguns anos que eu não venho aqui nesse salão dar palestra, então para mim está sendo um momento especial e um momento interessante, porque a primeira vez que eu dei uma palestra aqui no Bezerra, eu falei sobre esse tema. Eu falei sobre o filho pródigo, eu falei sobre o perdão. E hoje, depois de muitos e muitos tempos, a Márcia é que não deixava eu vir. Ela falava, não, deixa o Vitor para lá, deixa o Vitor para lá, não traz ele, né? Bem, você achou que eu não ia revelar em público? Pois é, tá tudo sendo gravado, né? É isso, tá? Brincadeirinha, brincadeirinha. Então eu achei muito propício nessa volta depois de muitos anos, né, pós-pandemia e pós muitos anos, eu achei muito propício trazer esse tema importantíssimo para todos nós, esse tema importantíssimo para nossas vidas em todos os momentos, seja nos momentos cotidianos mais simples, seja nos momentos mais complexos, mais derradeiros. O perdão é sempre, sempre essencial para as nossas vidas e nós vamos ver como é que Deus encara o perdão diante de nós e como nós, então, se temos Deus ao nosso lado encarando o perdão desse jeito, por que nós não vamos encarar também o perdão nos moldes de Deus? Não no sentido de fazer o que Deus faz, mas no sentido de, se o Pai nos olha com tanto amor, por que nós não vamos nos olhar com tanto amor? Tá bom? Então, para começar, eu gostaria de passar um desenhinho. Acho que muitos vão lembrar, não vão? Papaléguas, é isso? Tá bom? O Papaléguas sempre se dando bem. Já vou adiantar, né? Quem vai se dar mal aí é o coiote. Lembram do desenho? Ok, algumas pessoas balançando a cabeça. Isso denuncia a idade, né? Mas fazer o quê, né? Não tem problema. Então, vamos lá, vamos passar. Vocês já sabem o final da história. Tem som? Não, não tem som. Então eu vou fazer o som. Vamos lá, vamos pegar o Papaléguas. Bip, 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 bip. É isso? Não era esse o som? Bip, bip. Agora eu vou pegá-lo. Bip, 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 bip. Vixe! Essa cena todos conhecem, né? Tá? Sim? Acabou, né? O lobo caiu mais uma vez, não foi? Gente, é o seguinte, essa cena é muito importante. Quem fez esse desenho sabia do amor de Deus. É. Vocês perceberam que o coiote errou a curva, não errou? É isso? Ele saiu da curva e começou a caminhar no ar. É isso? Então ele errou a curva, assim como nós às vezes erramos a curva. Ele errou a curva, só que ele continuou em linha reta sem cair. Quando ele percebeu o erro, olhou para baixo, caiu em si. Não só caiu em si, ele caiu no penhasco, né? É isso? Olha que alusão maravilhosa das nossas vidas. Quando nós erramos, quando nós saímos do caminho, mas não percebemos, nós continuamos caminhando, ok? Nós só caímos ou nos sentimos mal quando percebemos que erramos. Ou então quando alguém aponta o nosso erro, porque aí é pior, não é? Escuta, você não viu que você errou? Eu?
Perceberam? O coiote, ele continuou caminhando em linha reta e só caiu, só se sentiu mal quando percebeu o erro. E assim somos nós. Nós só nos sentimos mal, nós só começamos a, por exemplo, nos criticar quando nós percebemos o nosso erro, ou então quando alguém aponta o nosso erro. Antes disso, não. Nós erramos e continuamos seguindo. Vocês já perceberam isso? Que interessante? Ah, Vitor, já sei, então eu vou ficar inconsciente, eu nem vou pensar nos meus erros, daí eu nunca vou ficar mal. Mas tem um fato mais interessante por trás disso. Quando nós erramos e não percebemos, repito, continuamos seguindo sem nos sentir mal. Mas Deus percebe quando nós erramos, não percebe? Na hora em que nós erramos, nós não percebemos, mas Deus percebeu. E vocês já notaram, né? Não cai um raio sobre a nossa cabeça para nos atentar. Olha, você errou. Ok? Deus percebe que nós erramos e nós seguimos em frente com o amor de Deus. Olha que interessante. Nós é que geramos, nós é que fazemos esse processo com nós mesmos. Deus é amor incondicional. Deus observa o nosso erro e não faz nada, porque Ele continua nos amando. Mas calma, pelo amor de Deus, não saia alguém aqui da palestra agora, senão vai ficar com essa frase, né? Deus olha o nosso erro e não faz nada. Não, peraí, calma, né? Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, que nós é que temos para nós essa consciência desse erro, e nós é que vamos escolher o que fazemos com esse erro. Deus continua nos observando, Deus continua torcendo por nós e nos amando sempre. Nós vamos ver isso na palestra, vendo a parábola do filho pródigo, ok? Então, o que tem de especial nesse desenho? O que tem de especial nesse desenho é o amor de Deus é incondicional. Ele olha para todos nós sempre do mesmo jeito. Ai, peraí, como assim, Vitor? Quer dizer que se eu acerto, Deus me ama? Sim. E se eu erro, Deus me ama? Sim. Ok? Não comecem a ficar pensando naquela pessoa que você conhece que erra. Nossa, Deus ama essa pessoa também? Sim. Só que peraí. Quem acerta, ok, acertou, segue acertando. Quem erra, vai ter que consertar, certo? Deus também é justiça. Ora, claro que é, não é? Só que o amor vem primeiro. Deus é amor e justiça. Então Ele continua nos amando e nos propõe que nós consertemos o nosso erro, mas com amor. Essa frase é de Pedro, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Não é porque eu fiz um mal que eu preciso sofrer esse mesmo mal para aprender e não fazer mais esse mal. Ok? Isso, já que eu fui citado como professor de física, isso é da física. Ação e reação. Se eu bato com força, eu sinto essa batida com força em mim, ok? Se eu bato de maneira mais leve, eu sinto mais leve. Mas isso, repito, é da física. Isso não é do espiritismo, por exemplo. No espiritismo não existe ação e reação. Se eu faço mal, eu não preciso sofrer o mal. No espiritismo existe causa e efeito. Se eu produzo algo que não é bom, eu posso, com amor, retornar ao bem ou fazer algo de bem para que isso seja corrigido. O amor cobre uma multidão de pecados, como dizia Pedro. Não é porque eu faço mal para alguém que depois esse alguém vai ter que fazer mal para mim, para que, pronto, olha, está empatado, vocês estão quites. Ok? Então, é causa e efeito. Se eu causei algo que não é bom, ora, qual é o efeito disso? O efeito disso foi um erro, o efeito disso foi talvez algum transtorno para alguém. O que eu posso fazer para corrigir? Com a anuência de Deus, isso que é mais importante. Eu posso corrigir isso com amor, eu posso corrigir isso com bons atos. E aí o mundo e nós todos caminhamos. Por quê? Porque daí, ao invés de ficar aquele embate, né? Oh, eu fiz o mal, você também fez. Não, é criado um diálogo novo. É criada uma condição nova, onde o amor é que se impõe como elemento de progresso.
Então, na palestra de hoje, nós vamos ver uma parábola que, segundo os estudiosos, é uma parábola dentro da parábola. É uma parábola que fala da condição do amor de Deus, é uma resposta de Jesus para vários questionamentos da época. É a famosa parábola do filho pródigo. Eu tomei a liberdade de colocar o texto, tá bom? Então, conforme eu coloco o texto, vocês vão ter que olhar para os lados, certo? Se a turma de cá olhar para lá e a turma daqui olhar para cá, vocês vão ficar se olhando, né? É até legal, vocês vão fazer amizade com os olhos, né? Tá? Ou então não, né? Então cada um olha para o seu lado, né? Tá bom? Como eu sou professor, no final eu vou fazer perguntas para algumas pessoas, tá bom? Para ver se prestaram atenção em todas as palavras. Pode ser? Sim? Não, tô brincando. Vamos lá, ó. Vocês conhecem a parábola, não conhecem? Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: Meu pai, dá-me a parte do patrimônio que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. O filho mais moço pediu algo que não era lícito, nem naquela época, nem nos dias de hoje. Ah? Vários estudiosos que estudaram a época de Jesus e que voltaram hoje a estudar os costumes do Oriente, na região de Jesus, chegaram à conclusão que esse filho mais novo, quando pediu a herança do pai, na verdade, nas entrelinhas, ele estava querendo dizer o seguinte: dá-me o que me cabe, que eu vou fazer do jeito que eu quiser, porque, na verdade, eu queria que o Senhor estivesse morto. Tá? Eu estou usando essa frase, que é uma frase forte, pelo seguinte: o filho mais moço, ele queria os haveres do pai, o patrimônio do pai, que lhe eram de direito, mas que lhe eram de direito, ou que lhe seriam de direito, quando o pai não mais estivesse entre eles. Ok? Estando o filho na posse desses bens e fazendo ele o que bem quisesse, é como se a figura do pai desaparecesse. Ou seja, é como se ele estivesse desejando a morte do pai. Percebam que o mais velho também recebeu a sua parte, não é? Isso fica meio escondidinho, né? Mas ali está escrito: o pai então repartiu entre eles os haveres. E o filho mais velho, que no Oriente Antigo tinha o papel de conciliador, o filho mais velho era aquele que devia, claro, em segundo papel com relação ao pai, ele seria aquele que deveria conciliar todos os processos. E ele não o fez. Ele silenciou. Quando o filho mais novo pediu essa herança, primeira coisa, o pai deveria ir contra. Ok? Se o pai não fosse contra, o filho mais velho deveria intervir. Nem o pai foi contra, nem o filho mais velho interviu. Ok? Tudo bem? Tá, daí a coisa continua. Foi legal o que o filho mais novo fez ou não? Não, né? Se nós olharmos o pai como Deus, é como se nós disséssemos assim: nossa, Deus, você me deu tantas riquezas, e eu estou aqui usando essas riquezas juntamente com você, vivenciando essas riquezas junto com você. Mas quer saber? Nesse momento, deixa eu agir sozinho, não quero mais a tua permanência ao meu lado. Vou fazer o que eu quiser com essa riqueza que eu tenho. Seja ela a riqueza da inteligência, da fala, da disposição, da saúde. E quando a gente sai perto de Deus, é bom? Parece que não, né? Tá? Eu vi uma pessoa que estava cochilando na hora que eu perguntei: quando a gente sai perto de Deus é bom? A pessoa fez assim, ó. Por favor, reveja, tá? As suas opiniões, tá? Ok? Poucos dias depois, ajuntando tudo o que pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. Gente, essa frase é complicadíssima. Quantas pessoas vocês acham que moravam na aldeia desse pai com os filhos, hein? As aldeias eram muito numerosas? Não. Devia ter o quê? Umas 50, 100 habitaçõezinhas? 200, 300 pessoas, no máximo. Todo mundo conhecia todo mundo, né? O pessoal ficava na janela olhando e fofocando ou não? Ficava. Mas hoje em dia, aqui em São Paulo, ainda tem gente que faz isso. Imagina naquela época. Menina, o pessoal fofocava.
Quem é que pega uma propriedade e em poucos dias consegue vendê-la, hein? Será que o pessoal da aldeia, vendo essa atitude do filho, quis algum deles comprar essa propriedade? Não. Por quê? Porque a propriedade no Oriente Antigo era quase uma identidade familiar. Era algo que passava de geração para geração. As pessoas tinham na sua propriedade quase que a sua imagem. Ah, e quem é ele? Ah, ele é o dono daquela propriedade que produz isso, aquilo, aquele outro. Quem é ele? Ah, é filho de tal, de tal, de tal. Não tinham naquela época documentos para as pessoas. Então as pessoas eram identificadas pela sua linhagem e pela sua propriedade. Então, se ele fez essa troca da propriedade pelo dinheiro em poucos dias, foi porque ele vendeu para alguém de fora da aldeia. Ok? A venda demoraria meses. Naquela época, então, muito mais. Tá certo? Então, isso demonstra a impetuosidade desse filho de se desgarrar do pai. Tá certo? E daí, vocês conhecem a história. Ele partiu para um país muito distante. Lá, ele acumulou uma grande riqueza, voltou com essa riqueza, ajudou o pai a comprar mais propriedades e foram todos felizes, né? Não, né? Dissipou toda a herança, tá certo? Vivendo dissolutamente. O que ele fez, o texto não mostra, tá? Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome. Então, ele não teve muita sorte, né? Foi lá, chegou com dinheiro e deve ter sido muito bem respeitado pelos outros, né? Porque chegou com dinheiro, mas esbanjou tudo. Daí veio uma grande fome na região. O que aconteceu? Ele começou a também passar fome, tá certo? Começou a passar fome e depois ele precisava se alimentar. Então ele foi pôr-se a serviço de um dos senhores daquela região, que o mandou para seus campos guardar porcos. Gente, ele era judeu. O porco, para o judeu, é um animal imundo. Eles não comem carne de porco, eles não cuidam de porco, eles não chegam nem perto do porco, por conta de vários preceitos de higiene, ok? Quando ele pediu um emprego ou um serviço, o que essa pessoa propôs a ele? Vem cuidar dos meus porcos. É como se dissesse assim, eu não quero você aqui, tá certo? Quando a pessoa ofereceu para ele o serviço de cuidar de porcos, essa pessoa já estava querendo dispensá-lo dali. Só que ele aceitou para ver o nível de degradação que ele estava naquele momento. Tá certo? Tudo bem, gente? Então, oferecer a um judeu, naquela época, o serviço de cuidar de porcos, é falar, não tenho nada para você, não quero você aqui. Mas ele aceitou. E daí, ele desejava fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Gente, isso é humilhante ao extremo. Entrando em si, essa frase é importante. Entrando então em si, e refletiu. Entrando então em si, também é traduzido como caiu em si. Tá certo? Eu peguei essa tradução, entrando então em si, refletiu. Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância e eu aqui a morrer de fome? Ele percebeu. Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Gente, realmente ele ficou assim, muito triste, porque ele tinha deixado seu pai magoado, ele tinha deixado seu pai sozinho, e ele voltou por conta disso, né? Se tivesse acabado os bens, ele teria... Aliás, se ele não tivesse bens, ele teria voltado? Não. Tá? Então, o arrependimento foi por ele ter gastado tudo, certo? Tranquilo? Então, é por isso que ele fala que ele não é digno de ser chamado de filho. Ele vai na condição de um arrependido em relação aos seus atos, mas não arrependido em relação ao que ele fez com o pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e movido pela misericórdia, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então:
meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Bom, quem é que corre ao encontro do filho? O pai. Gente, o pai era um ancião, ok? E até eu li num livro o estudo dessa parábola, tá? Eu pesquisei para dar essa palestra, tá bom, gente? Tudo bem? Eu li um pouquinho. Não, tô brincando, claro, né? Um ancião jamais corre. É quase ridículo. Eu estou usando esse termo porque foi o termo que os estudiosos falaram a respeito, com o qual eles se referiram. É quase ridículo no Oriente Médio alguém sair correndo com aquelas roupas esvoaçantes. Ainda mais uma pessoa na idade daquele pai, naquela condição. Tá? Então, o ancião não sai correndo atrás dos outros. Qual era a intenção do pai ao sair correndo atrás dos outros? A aldeia, a comunidade não ia receber bem esse filho. Concordam? Na medida em que eles vissem o filho se aproximando, revolta total. O que você está fazendo aqui? O pai fez essa encenação na frente de todos, porque é um exagero, tá? É uma encenação diante de todos, para que todos vissem abertamente que ele estava reconciliando-se com o filho. E ele não pediu que o filho lhe beijasse, nem as mãos, nem os pés. Ele beijou o filho no rosto, ou seja, sinal de igualdade. Aquele pai que sabia que o filho voltara depois de ter feito tudo aquilo que fez, certo? O pai exigiu alguma coisa do filho na volta? Por menor que fosse, escuta aí, você pisou na bola, e aí? Né? Perguntou alguma coisa? Nada, nada. E olha só, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de filho. Frase do filho. O que o pai diz? O pai não olha para ele. O pai diz aos servos, trazei-me depressa a melhor veste, ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e festejemos. Gente, ele não discute com o filho. O filho fala, olha, desculpa, eu não quero mais ser seu filho. Parará, parará. Ele olha, daí já olha para os servos e fala, escuta, traga-me melhor veste, ponde-lhe o anel no dedo, calçado nos pés e um bezerro cevado. O que ele está fazendo? Ele está alçando o filho à condição de filho. Está colocando roupas iguais às dele, um anel que é a insígnia da família dele, calçados nos pés, porque um judeu sem os seus calçados é digno de vergonha, e cevado um bezerro, ele matou esse bezerro e serviu para todos. Qual que era, na época, a tradição? Quando você cevava um bezerro e matava, você pedia para a pessoa pisar no sangue daquele bezerro cevado enquanto entrasse na sua casa. Sujava tudo, né, gente? Era um horror, né? Aquilo lhe dava, para aquela pessoa que entrou vendo o bezerro cevado, aquilo dava a condição de familiar, ok? Quando se fazia isso para pessoas especiais. Era o que o pai estava fazendo. Meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O pai não queria o filho na condição do servo, porque o servo é aquele que participa da obra, mas exige. O servo é aquele que participa da obra, mas não se sente pertencente à obra. Então ele sempre quer alguma coisa. O filho não. O filho é aquele que pertence, participa e, juntamente com o pai, se alegra com os sucessos, fica triste com as derrotas, mas não exige nada porque está lá, fruindo dessa condição. Tudo bem, gente, a diferença entre servo e filho. O pai não queria o filho voltando como servo. O pai queria o filho alçado na condição de filho, ou seja, vivenciando tudo o que ele poderia vivenciar lá na sua propriedade e usufruindo de tudo e mais, compartilhando dos mesmos desejos daquele pai. Deus não quer nós como servos, Deus quer nós como filhos. Se o pai assim o fez, foi porque ele enxergou no filho o potencial para sê-lo. Se Deus nos ama sempre, como filhos, é porque ele não nos quer servis às suas leis.
Deus não quer que nós sigamos as suas leis pura e simplesmente pelo fato de que com isso vamos ganhar alguma coisa. Deus quer que nós usufruamos das suas leis para que nós ganhemos felicidade, para que nós vivenciemos essa felicidade, para que nós aprendamos. Então é muito diferente a condição entre servo e filho. E a decisão do pai foi muitíssimo acertada, muito embora muitos olhem e falem, não, deixa ele lá sofrendo como servo, depois você pensa nisso. Não. Primeiro o amor e depois a justiça. Ok? Deus é amor? É. Deus é justiça? É. É a sabedoria suprema? Deus é tudo de mais supremo que existe. Mas primeiro vem o amor. Ok? O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou. Voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Gente, esse filho mais velho era filho ou era servo, hein? Ele era um servo. Ele seguia as diretrizes do pai, mas queria com isso uma recompensa. Olha o que ele vai falar agora. Ele então respondeu ao pai, há tantos anos que te sirvo. Servo, tá bom? Você falou servo, mas é sirvo. Não, tô brincando, né? Sem jamais transgredir ordem alguma tua. E nunca me desse um cabrito para festejar com os meus amigos. Olha essa frase. O que o filho queria? Um cabrito para festejar com os amigos. Quer dizer, o importante era o cabrito e os amigos. E o pai? Ele era servo. Não é? Vitor, eu vou sair daqui com a raiva dos dois filhos. A ideia é essa. Tô brincando. E agora que voltou esse teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, isso não estava citado antes, né? Estava dito que ele gastou a fortuna dissolutamente. Com o que, não sei. Agora o filho mais velho já traz uma informação nova. Logo lhe mandas matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois que este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O interessante da parábola é que ela termina nesse ponto. O pai explica para ele e chama-o de filho, porque ele o era, pelo menos de maneira formal. Explica ao filho que ele está sempre com o pai, ou seja, sempre vivenciando tudo o que o pai tem, porque ele é de direito. E o pai explica, escuta, o teu irmão estava perdido e ele voltou. Ou seja, o amor vem em primeiro lugar. Depois a gente vê o que a gente faz. E o interessante da parábola é que ela termina, a gente sabe que o filho pródigo, aquele que gastou tudo, estava na festa. Agora a gente não sabe se o filho mais velho entrou. Não é? A gente não sabe se o filho mais velho entrou. Ou seja, esse filho mais velho que era egoísta, ok? Ele nos mostra que o egoísmo é uma das grandes chagas da humanidade. Porque não se sabe se por ser egoísta, ele voltou a participar daquilo que era do pai. Fruir, curtir, vivenciar essa festa. Certo? O amor de Deus vem antes da justiça, em todos os momentos. Como é que nós lemos essa parábola em nossas vidas? Muitos de nós, é que agora eu já contei a história toda, né? Talvez as pessoas até desviem o olhar nesse sentido, né? Mas muitos de nós nos sentimos como o filho mais velho, nos sentimos? Quando nós olhamos alguém que faz tudo de errado na vida e se dá bem nesses erros, a gente fica bravo, não fica? Ai, cadê a justiça de Deus? O que a gente queria? Que caísse um raio na cabeça da pessoa, né? É isso? É só olhar ao redor, né? A gente liga a televisão, vê notícias ruins, vê pessoas fazendo coisa errada e se dando bem com isso. Se dando bem no sentido que a gente já sabe, né? No sentido material e tal. E a gente fica pensando, cadê a justiça de Deus? Pois é.
primeiro vem o amor, depois a justiça, certo? E nós? Porque nós estamos falando dessa parábola, de repente a gente pode começar a olhar para os outros e a gente para de olhar para nós, né? O que nós estamos fazendo conosco ao perceber que Deus nos ama sempre? Como é que nós agimos para conosco nesse sentido? Como é que nós, no nosso dia a dia, nos colocamos nessa condição de errar e depois de corrigir esse erro? De que maneira? Como é que nós corrigimos esse erro? Olha, as maiores fontes de intrigas entre os seres humanos aparecem a partir de diferenças entre expectativas. Eu vou explicar para vocês. Vamos imaginar uma cena, ó, uma cena aparentemente comum, né? Eu preciso ir a um médico, tá? Daí eu vou olhar lá, ixi, só tem médico para daqui a, sei lá, 15 dias, tá? Vou chutar uma data. E olha que essa data até que é boa, né? De repente eu marco um médico, só tem para daqui a um mês ou mais, né? Bom, mas eu marco a data e como eu não vou marcar um médico para ir lá e bater um papo com ele, né? Se nós marcamos um médico é que nós estamos com um problema. Então nós queremos resolver muito esse problema e ficamos pensando, bom, quando eu chegar na consulta, eu vou falar disso, daquilo, daquele outro, dessa problemática, eu preciso melhorar. Ok, tranquilo, é essa a nossa expectativa. Vamos olhar agora para o lado do médico. Vamos supor que o médico vá atender, sei lá, 40 pessoas no dia. Pode ser? Ou é um número baixo? Vamos, 40 pessoas no dia, pode ser? Acho que tem médicos que atendem mais, né? Qual é a expectativa do médico? Eu tenho que atender 40 pessoas no dia. Quase que a aldeia do filho pródigo, né? Tá? Tenho que atender 40 pessoas no meu dia. Se eu não atender de maneira eficaz, rápida e de maneira coerente, claro, não vai atender de qualquer jeito. Daí eu não vou dar conta. Esse é o pensamento do médico, essa é a expectativa do médico. Então nós vamos juntar duas expectativas muito distintas. Uma pessoa que esperou 15 dias e que anseia por aquela consulta para dizer ao médico tudo o que tem, o que está passando, para poder resolver o seu problema, e um médico que vai tentar resolver da maneira mais rápida possível aquele processo. Gente, a junção dessas duas expectativas é boa? Não, né? Essa pessoa espera ficar lá com o médico pelo menos uma meia horinha, né? E se ela ficar 3 minutos? 5, vai. Ela vai sair daí feliz? Não. E se ela começar a falar, e o médico perceber que está ficando, chega ficha para ele atender, o médico vai sair feliz? Não. A maior fonte de problemáticas entre nós, seres humanos, é essa diferença entre expectativas. A expectativa que eu tenho em relação ao outro e a expectativa que o outro gera, tem ou faz comigo. E é muito importante nós fazermos essa leitura, porque senão nós vamos ficar machucados nessa relação. Se nós não entendermos o que o outro espera de nós, e se o outro também não entender o que nos espera, ou o que espera de nós, né? Eu falei 2 vezes a mesma coisa, né? Se nós não entendermos o que o outro espera de nós, e tentarmos nos adequar a isso, e se o outro também não olhar para nós com um olhar que pretende entender o que nós queremos dele, a situação fica complicada, não fica? Eu tenho um caos interessante. Eu era muito apressado para fazer as coisas. Eu fazia tudo com o tempo contadinho. Então eu saía para trabalhar contando 50 minutos entre a minha casa e o trabalho. Eu já sabia o tempo que eu demorava para ir até o metrô, eu já sabia o tempo que o metrô demorava, eu já sabia que tinha que sair correndo do metrô para entrar no colégio para dar aula, mas sempre deu certo, não chegava atrasado, mas só que eu tinha que de vez em quando fazer alguns malabarismos. Eu morava numa rua que atravessava uma grande avenida, e se o farol estivesse fechado nessa grande avenida, eu perdia muitos minutos, e daí atrapalhava o meu percurso contadinho. Ok.
E todos os dias quando eu subia, era uma subida, né? Daí atravessava essa avenida. Para quem quiser saber, fofoca, a avenida é a Celso Garcia, tá? Toda vez que eu ia atravessar essa avenida, no mesmo horário, subia um senhor que levava uma carroça para recolher recicláveis, tá? Daí eu sempre passava, via aquele senhor passando também, só que eu estava sempre correndo, né? Então passava rápido e ia, né? Daí teve um dia que esse senhor, ele estava com a carroça carregada, tá? E ele estava parado para atravessar essa avenida e ele não conseguia levantar a carroça, porque a carroça estava muito cheia. E eu, como sempre, estava indo com o tempo contadinho. Estava indo com o tempo contadinho, eu olhei e vi que o farol fechou para os carros e era a minha chance de atravessar. Só que naquela época eu já frequentava a federação, então eu pensava, nossa, eu tenho que fazer a caridade, ok? E na verdade nós temos que fazer a caridade, óbvio, né? Eu olhei aquela cena, vi que o farol fechou, vi aquele senhor tentando levantar a carroça. O que eu fiz? Eu vou empurrar essa carroça, né? Eu cheguei correndo, repito, a carroça estava apontada para cima, aquele senhor estava na frente da carroça. Eu cheguei por trás da carroça e pura e simplesmente nem falei com aquele senhor, não precisava. A caridade é espontânea, a caridade ela nasce do nosso coração, não é? Então eu peguei e empurrei a carroça. Aquele senhor estava fazendo muita força, certo? Para empurrar a carroça. Na hora que uma força a mais apareceu, aí a física funciona, né? Tá? O que aconteceu com aquele senhor? Bam! Ele caiu no chão, tá? Caiu em si. Não foi em si, foi na calçada mesmo. Gente, era uma esquina de uma avenida movimentada. Várias pessoas assistiram aquela cena. Quem olhou aquela cena pensou o quê, hein? Olha, aquele rapaz derrubou o senhor lá, coitado, né? Não é? E eu pensando em fazer a caridade. Fiz a caridade, né? E pior, foi tão vergonhoso isso, né? Que eu olhei assim, eu passei e falei, desculpa, eu tentei ajudar. E ele caído lá, não entendeu nada. Eu peguei e fui embora, né? Tá? Nem para passar azeite, como diria Jesus, né? Bom samaritano. Gente, não foi uma cena ridícula? Diferença de expectativa. A minha expectativa era ajudar aquele senhor da melhor maneira. Foi uma intenção boa? Foi. Faltou um pouquinho de, sei lá, opa, peraí. Olha para a pessoa, posso empurrar aqui? Pode. Pronto, acabou. Diferença de expectativa. Aquele senhor esperava que alguém empurrasse a carroça daquele jeito? Naquele momento não, né? Tá? Então, cuidado com a diferença entre o que nós esperamos do outro e o que o outro espera de nós. Porque quando nós fazemos isso de maneira equivocada, o equívoco, em muitas situações, se transforma num transtorno. O equívoco, em muitas situações, se transforma em algo que nós depois não vamos conseguir controlar. O amor de Deus dessa parábola, ele está sempre presente em todas as nossas relações. Ele está sempre presente em tudo que nós fizermos. E mais do que qualquer ideia nossa a respeito de justiça, qualquer ideia nossa a respeito de corrigenda, em primeiro lugar nós podemos e devemos pensar, se Deus nos ama de maneira incondicional, o que eu vou fazer quando eu erro? O amor vem em primeiro lugar. Então, quando nós nos pegarmos em erro, não adianta nós nos criticarmos. Não adianta nós nos criticarmos. Eu vou falar mais uma vez. Não adianta nós nos criticarmos. O que vem primeiro? O amor. Então, num primeiro momento, vamos nos acolher. Num primeiro momento, vamos lembrar que Deus está nos amando. Ele já sabia que a gente tinha errado. E ele não fez nada. Continuou nos amando. Ele foi omisso. Não! Ele continuou nos amando, esperou que nós tomássemos consciência do que fizemos, e ele vai ficar esperando para que nós façamos o que nós achamos melhor para corrigir. Alguns de nós, e eu me incluo nesse time, às vezes escolhemos sofrer para corrigir.
Ah, eu fiz mal para você? Não, me faz mal. Ou então eu vou sofrer o mal com o outro. Ah, e agora que eu já sofri, resgatei. A ideia não é essa. A ideia é corrigenda. Mas não corrigenda no sentido de castigo. A ideia é que nós corrijamos o mal no sentido do aprendizado, para que esse mal, que eu vou chamar de erro, não mais aconteça. Então, o primeiro movimento que nós podemos ter quando nós percebemos que algo que fizemos é equivocado é nos amar. Ah, mas daí eu estou sendo conivente. Não. Aceitar que você está naquela condição e continuar se amando não é ser conivente. Daí vem o segundo movimento. Eu concordo com isso que eu fiz? Não. Então, qual é a melhor forma de fazer da maneira certa? Pronto. Em primeiro momento, apaziguemos os nossos corações para que nós possamos pensar com acerto juntamente com Deus. Senão, ir para um país distante é afastar-se de Deus. Ir para um país distante é ir para fora do que as leis de Deus querem de nós. É muito importante, então, o que vem em primeiro lugar? O amor. E depois vem todo o processo. Depois nós vamos analisar o que nós erramos, por que erramos. Esse erro eu fiz por quê? Será que esse erro eu fiz inconscientemente? Será que eu já fiz isso outras e outras vezes? Vamos lembrar que a vida é um educandário para nós. A vida é um educandário no seguinte sentido: o que ela nos fornece é o melhor elemento pedagógico para que o nosso aprendizado se dê. E não pensemos que ao nos perdoar, ao nos amar, de repente nós vamos ficar isentos de um desconforto. Não, às vezes não. Às vezes eu cometi um erro, me amei, percebi o que eu fiz, já me proponho a corrigir, mas dentro desse processo de corrigenda ainda vem um desconforto, isso é normal. Nós não conseguimos nos livrar de um mau hábito ou de uma condição, às vezes errática, de uma hora para outra. Mas nós podemos dar passos. Uma vez eu falei isso em sala de aula, na aula do Aprendiz do Evangelho, e eu nunca me esqueço. Um aluno levantou a mão e falou: Vitor, eu fiz um movimento muito interessante na direção do perdão. Eu falei: então fala para nós, né? Ele, desde muito tempo, isso faz tempo já, ele era motoboy. Não sei agora qual que é a profissão dele, mas ele trabalhava como motoboy. Ele falou: Vitor, você sabe que trabalhar como motoboy é complicado para mim e complicado para os outros, né? Eu sei que eu atrapalho os outros e os outros às vezes me atrapalham, né? Ele tinha consciência disso, né? Mas ele falou assim que ele não conseguia parar de xingar as pessoas. Tá? Quando ele cortava um carro, o carro buzinava, xingava, ele xingava de volta. Tá? Ação e reação. Né? Eu falei: e aí, Vitor, eu descobri o segredo. Tá? Falei: o que você descobriu? Sabe o que eu faço agora? Eu continuo cortando os carros, ele falou, porque às vezes é questão de sobrevivência, eu preciso chegar rápido lá no local. Falei: tá bom, né? A gente perdoa todo mundo, né? Mas ele falou que é o seguinte: quando xingavam ele, ao invés de xingar de volta, ele ficava com raiva, então ele falou: sabe o que eu faço? Eu grito para as pessoas: leia Kardec! Né? Leia Kardec! E pronto, ia embora. E as pessoas ficavam ouvindo: que? Leia Kardec? Não tinha a devolutiva, né? O que eu queria gritar? Eu leio Emmanuel. Né? Então, ele disse que continuava ficando com raiva, mas ele trocou a frase. Ele trocou a frase, gente, apazigou grande parte do processo. Porque antes ele ia replicar com a mesma informação que ele recebeu, né? Um xingamento para sua genitora virava um xingamento para a genitora do outro. Mas não, nesse caso, Kardec era colocado no meio, né? Bom, ele está aí para isso, né? É o codificador, né? Então, ok. Então, a parábola do filho pródigo, ela tem essa vertente. Trazer para dentro de nós a informação que Deus está nos amando sempre, independente daquilo que nós estamos fazendo. O amor de Deus é incondicional. Vamos imitar esse amor de Deus incondicional. Vamos trazê-lo para dentro de nós, não na medida do que Deus tem para nós como amor, mas na medida em que nós, nesse aprendizado, podemos parar de nos criticar, mas não parar de olhar para nós com a verdade.
Porque quem olha com amor, olha com um olhar mais lúcido e enxerga a verdade da melhor maneira. Então, que nós possamos, nesse domingo, levar para todos os nossos lares, levar para dentro de nós, né? Essa expectativa de Deus. Se há uma diferença de expectativas entre nós e Deus, essa diferença é que nós não esperamos muito de nós, mas Deus espera muito e muito. Não somos nós que corremos atrás de Deus. Foi Deus que correu atrás do Filho. Deus está sempre correndo atrás de nós, não no sentido de mendigar por nós, porque Ele não precisa, mas no sentido de estar sempre perto, na hora em que nós decidirmos mudar. Então basta nós decidirmos nos amar, nos apaziguar, ter uma expectativa boa com relação a nós, para que Deus instantaneamente transforme as nossas vidas. E Ele transforma, tenhamos certeza disso. Tá bom? Excelente domingo a todos.